noite. Boa noite. A equipe de transição de Lula diz que o atual governo deixará uma conta de 500 bilhões de reais de energia elétrica devido a despesas com empréstimos e contratação de termoelétricas, que poderão ser repassadas ao consumidor nos próximos governos. De acordo com o coordenador executivo do grupo, Maurício Tomasquim, o principal impacto é uma das consequências da privatização da Eletrobras, com um custo de 368 bilhões de reais nas contas. Uma das emendas inseridas pelos parlamentares no projeto que aprovou a venda da estatal no Congresso obriga o governo a comprar energia de termoelétricas a gás natural nas regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sudeste, a partir de 2026. O governo Bolsonaro deixou uma conta enorme a ser paga pelos consumidores nos próximos anos. É claro que o ministro que assumir o Ministério de Minas e Energia vai fazer todas as ações possíveis para reduzir essa conta para o consumidor. O aumento do rombo também foi em razão da conta Covid, um empréstimo feito ao setor elétrico durante a pandemia no valor de 23 bilhões de reais. A conta escassez hídrica, novo empréstimo de 6 bilhões e 600 milhões de reais, feito ao setor elétrico para cobrir prejuízos com a crise energética de 2021. A contratação emergencial de usinas termoelétricas, realizada em outubro do ano passado pelo governo, no valor de 9 bilhões de reais, e a obrigação de reserva de mercado com a contratação de pequenas centrais hidrelétricas nos leilões de energia, de 55 bilhões de reais, mais uma exigência feita pelo Congresso no projeto de privatização da Eletrobras. Segundo Tomasquim, isso terá que ser pago pelos consumidores durante esse período do governo que se inicia, mas por outros governos também. A equipe de transição fará sugestões ao novo ministro de Minas e Energia para reduzir esses valores, como a rescisão dos contratos emergenciais com as usinas termoelétricas e a revisão, junto ao Congresso, da obrigação de instalar esse tipo de usina em lugares distantes, longe do suprimento de gás e do centro de consumo. Com relação tanto à questão do PCS, na verdade, tem realmente, de fato, o Ministério terminou uma consulta pública. Agora, tem um processo que é da própria ANEEL, tem um processo que é do Ministério. Quer dizer, a consulta pública vai originar uma portaria do Ministério, que a nossa equipe de transição, inclusive, já solicitou ao Ministério que ele possa publicar essa portaria, que vai permitir o quê? Das usinas que estão adimplentes nesse processo do PCS, que elas possam negociar, quer dizer, uma rescisão amigável desses contratos, que é no sentido, então, de reduzir essa conta. Vai fazer parte do nosso governo analisar isso. Por outro lado, tem uma parte que está sob a responsabilidade da ANEEL, que é a análise de uma série de usinas que estão inadimplentes com as datas limites de entrada e operação das usinas, que tem um espaço, inclusive, do simplesmente desaparecer aquelas usinas. O atual governo chegou a abrir uma consulta pública propondo a rescisão dos contratos das usinas vencedoras do leilão emergencial, mas a portaria ainda não foi publicada no Diário Oficial da União, quando entrará em vigor. A previsão para quem mora em Mato Grosso do Sul é que, a partir do ano que vem, a conta de luz sofra um dos maiores reajustes do país, com aumento de cerca de 10%. Das 52 concessionárias de energia que atuam no país, 13 devem ter contas mais baratas no ano que vem. Outras 17 devem apresentar variação para mais de 0% a 5%. 15 aumento entre 5% e 10%. E, por fim, 7 podem apresentar reajuste acima de 10%, como é o caso da Energisa aqui em Mato Grosso do Sul. A alta vai ser aplicada em abril do ano que vem, mas o cálculo já tem essa previsão por conta dos levantamentos relativos a investimentos nos próximos 5 anos e a escassez hídrica. Nós temos contratações, efeitos do risco hidrológico, da escassez hídrica que a gente teve em 2021, que vão, de qualquer sorte, impactar nesse valor. Mas o processo que a gente tem agora é de quê? É de olhar a nossa área de concessão, os 74 municípios, em 5 anos, quais são os investimentos que a Energisa vai fazer para Mato Grosso do Sul. E aí a gente fecha com esse índice, né? E mais,
o índice é reajustado com base no IGPM, que é atrelado ao dólar, o que interfere no cálculo. Em 27 vence o contrato que tem o índice de correção, que é o IGPM, que ele carrega a variação do dólar e aí vai ser trocado pelo IPCA. Esse é um índice mais razoável, né? Porque leva em consideração a realidade do Brasil. Vale destacar ainda que a tarifa de energia aqui em Mato Grosso do Sul é a sexta mais cara do país, atrás apenas da Equatorial do Pará, Amazonas Energia, Energisa Nova Friburgo, Energisa Mato Grosso e a Light do Rio de Janeiro. A tarifa média no país é de 68 centavos e aqui no estado 80 centavos, 15% a mais. Eu tenho uma extensão territorial muito grande, 74 municípios, e tenho poucos condôminos, né? Quando eu fecho o valor do quilowatt, eu tenho que dividir com quem está pagando o fio. Então, esse valor, essa conta não fecha, porque tem muita gente saindo e poucas ficando. E, infelizmente, quem está ficando é aquele que não tem, geralmente, capacidade econômica. A redução de quase 10% no preço de gás de cozinha passou a valer hoje em todo o país. A Petrobras informou que a decisão foi tomada para acompanhar a tendência do mercado internacional e, por isso, o valor pago pelas distribuidoras caiu R$ 4,55. Em média, os brasileiros pagam quase R$ 110 pelo botijão de 13 quilos e, por isso, devem ficar atentos na próxima compra. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, conversou hoje durante 1h30 com o ministro Paulo Guedes. Os dois falaram sobre a atual situação da economia do país. O encontro aconteceu na sede da pasta chefiada por Guedes, no prédio do Ministério da Economia. O ministro já havia se reunido anteriormente com Nelson Barbosa e Guilherme Melo, integrantes da economia na transição. O ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, está cotado para ser o ministro da Fazenda no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E, segundo ele, a conversa abordou vários assuntos e foi excelente, além dos dois terem alinhado uma agenda de trabalho a partir da semana que vem. A respeito da PEC, uma das principais preocupações do novo governo, Haddad enfatizou que a equipe de transição está dialogando com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O objetivo é recuperar uma visão mais institucional do processo político e diminuir as tensões entre os poderes. E na semana que vem, a Câmara dos Deputados deverá votar a PEC da transição, que vai garantir, entre outras coisas, o pagamento do Bolsa Família. Mas já se fala em algumas alterações no que foi aprovado no Senado. O texto aprovado no Senado na madrugada desta quinta-feira garante que o governo federal terá dinheiro para custear o auxílio social de R$ 600 em 2023, com bônus de R$ 150 por criança de até 6 anos. Além disso, autoriza a recomposição de recursos para investimentos. São 16 bilhões para políticas de saúde, entre elas o programa Farmácia Popular. Também há previsão orçamentária para o reajuste do salário mínimo e dos servidores do Poder Executivo, um impacto previsto de 145 bilhões fora do teto de gastos. Há ainda uma previsão orçamentária para que o atual governo conclua o ano com as contas em dia. Esse governo, nem com todos os cortes feitos nos institutos federais, nas universidades federais, nos investimentos agora no final do ano, foi capaz de fechar o seu ano fiscal. Portanto, nós aqui nessa PEC permitimos ao atual governo fechar sua conta do ponto de vista fiscal e demos ao novo governo a possibilidade de atender as pessoas mais pobres no país, com R$ 600, com R$ 150 para cada criança até 6 anos e também voltar com um processo de reinvestimento qualificado ano que vem. E eu acredito muito que isso vai ser a mola propulsora do desenvolvimento nacional. Os senadores também aprovaram o uso do saldo esquecido do PIS/PASEP para investimentos em áreas como infraestrutura, um recurso estimado em 20 bilhões de reais. O relator do texto, o senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas, garantiu que os beneficiários terão 90 dias de prazo para fazer o resgate do dinheiro assim que a PEC for promulgada. Durante a sessão desta quinta-feira, alguns senadores tentaram mudar trechos do texto com propostas de emenda. A do senador Oriovisto, por exemplo, recomendava que, em vez de autorizar o uso de 145 bilhões de reais por 2 anos, a PEC liberasse 100 bilhões por 1 ano.
mas a emenda foi rejeitada. A expectativa dos senadores que fazem oposição ao governo eleito, que foram contra a aprovação da PEC, é que os trechos do texto aprovados sem consenso no plenário do Senado sejam revistos na Câmara dos Deputados. O relator da proposta, senador Alexandre Silveira, argumenta que o texto, da forma como foi aprovado, traz tranquilidade para a população e para o mercado. O texto deve ser discutido na Câmara na próxima terça-feira. O que essa PEC vai representar, a meu juízo? Ela vai representar um ambiente de maior insegurança, pressionando a inflação vai disparar, o poder de compra dos brasileiros, dos trabalhadores, vai cair, né? Você vai ter redução do número de empregos, porque senão tem atividade econômica forte, não tem crescimento econômico, você tem retração do emprego e fuga de investidores. Isso é muito ruim para o Brasil. Essa é uma prática que o PT usou no passado e que não deu certo. Estão trazendo de volta agora justamente aquilo que nós já deixamos para trás. Que nós fizemos aqui um texto extremamente responsável, que fixou valores. Isso deu uma estabilidade muito grande ao mercado. Nós não tivemos nenhum movimento atípico nessas últimas 24 horas e eu tenho certeza que não haverá agora. E a expectativa é necessário. Nós estamos num colapso no setor rodoviário, estamos num colapso no setor social. Esse compromisso foi assumido por todas as campanhas. Hoje saiu o calendário do pagamento das pensões e aposentadorias do INSS do ano que vem. Os beneficiários do INSS que recebem um salário mínimo começarão a receber no dia 25 de janeiro. Os mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas que recebem pelo INSS já podem consultar o calendário de pagamento do ano que vem. Os pagamentos para quem recebe um salário mínimo começam a ser creditados no dia 25 de janeiro. Já quem recebe acima do piso salarial vai ter o crédito a partir do dia 1º de janeiro. Nos dois casos, os pagamentos já são calculados com um novo reajuste do salário mínimo. Para consultar o calendário de pagamentos, basta acessar o site do INSS, www.gov.br/INSS. O Tribunal de Contas da União autorizou hoje que o governo federal faça a abertura de um crédito extraordinário para cobrir gastos da Previdência. Foi a Casa Civil que fez a consulta para que o repasse não descumpra a lei do teto de gastos. O Tribunal de Contas da União autorizou que o governo federal faça a abertura de crédito extraordinário no valor de 13 bilhões e 600 milhões de reais. A consulta ao TCU foi feita pela Casa Civil. O crédito liberado deve ser para o pagamento de despesas do INSS sem descumprir a lei do teto de gastos. Por 4-3, a maioria dos ministros entendeu que a possibilidade de não pagamento de benefícios previdenciários pode esbarrar nos requisitos previstos na Constituição Federal para que haja esse tipo de despesa. O crédito adicional é para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, aberto por meio de medida provisória. No parecer técnico, a Secretaria de Macroavaliação Governamental do TCU destacou que os gastos com emendas de relator têm levado ao prejuízo e agravou a situação do orçamento federal. O ministro da Educação, Victor Godoy, anunciou hoje a liberação de 460 milhões de reais para pagamento de despesas da pasta deste mês de alunos bolsistas de graduação, mestrado e doutorado. O coordenador dos grupos temáticos da transição, Aloysio Mercadante, disse que esse valor somado ao que foi liberado ontem é suficiente apenas para pagar as bolsas e outras pequenas despesas. Pelas suas contas, para a pasta fechar as contas neste ano, são necessários 2 bilhões e 300 milhões de reais, uma diferença de 1 bilhão e 840 milhões. Se este restante não for liberado, poderá prejudicar as inscrições do SISU em janeiro e a edição de livro didático nas escolas públicas de 2023. O endividamento familiar se tornou uma epidemia financeira no Brasil.
Hoje, de cada 10 brasileiros, 8 estão endividados, conforme levantamento mensal realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A maioria das dívidas é com serviços em geral, como contas de luz, de telefone e de internet, carnês de loja e prestação de carro e casa. Com tanta dívida, o país tem atingido níveis recordes de inadimplência, já que muitas famílias não conseguem pagar suas contas em dia. É o maior volume desde 2010, quando teve início a série histórica monitorada pela CNC. Um estudo inédito divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revelou que a população em situação de rua no Brasil cresceu 38% entre 2019 e 2022. São mais de 281 mil pessoas sem teto, afetadas diretamente pela pandemia de Covid-19. A manutenção dos dados ainda é imprecisa e dificulta a criação de políticas públicas. Mas, para essa estimativa atual, o IPEA recorreu a dados oficiais informados por administrações municipais e ainda com dados Censo-SUAS de 2021, processo de monitoramento do Sistema Único de Assistência Social, no último dado disponível do Cadastro Único de julho de 2022, além de um conjunto de variáveis socioeconômicas, como taxas municipais de pobreza e de urbanização. De 2012 a 2022, o crescimento de pessoas em situação de rua foi de 211%. Já os números estimados em 2020 é de 214.451 e 232.147 pessoas em 2021. Já o aumento verificado entre 2019 e 2020 é comparativamente modesto, uma diferença de 9.791 indivíduos. Embora a contagem oficial desse segmento esteja prevista na Política Nacional para a População em Situação de Rua desde dezembro de 2009, os censos demográficos de 2010 e de 2022, que ainda está em andamento pelo IBGE, seguiram o método tradicional de contagem, que inclui somente dados sobre a população domiciliada. Pelo menos 2 pessoas morreram em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, nas últimas 24 horas, vítimas das fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. Nesta quinta-feira, a capital mineira amanheceu sem chuva, mas com rastros de destruição. Um carro foi parar dentro de um córrego. Durante o temporal, veículos foram arrastados pela correnteza e pessoas ficaram ilhadas na região. Nas avenidas das cidades, placas de asfalto foram arrancadas em alguns trechos. Os estabelecimentos comerciais também foram afetados. Diversos lojistas da região relataram que suas mercadorias foram perdidas. A Defesa Civil da capital emitiu alerta de risco geológico até o próximo sábado. Até o momento, o órgão recebeu mais de 60 chamadas de emergência. Quase 90 pessoas estão desalojadas. Em Santa Luzia, o corpo de um idoso foi encontrado pelos bombeiros após o desmoronamento de parte da casa em que ele vivia. Já em Vespasiano, uma adolescente de 17 anos foi localizada sem vida dentro de um carro arrastado pela correnteza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo em que ela estava foi arrastado enquanto passava por uma ponte. Seu namorado também estava a bordo do carro quando o temporal começou, mas ele conseguiu escapar. E a cidade de Osasco, na Grande São Paulo, também foi castigada pelas fortes chuvas. Até o momento, 4 pessoas morreram. Na madrugada de hoje, o corpo de um motorista de aplicativo foi encontrado dentro do seu veículo pela Polícia Militar. As autoridades disseram que o veículo foi arrastado pela correnteza. As vendas do comércio cresceram pelo terceiro mês seguido. Me perdoe. As vendas do comércio cresceram pelo segundo e também pelo terceiro mês seguido em outubro. Segundo o IBGE, o setor ficou em um patamar superior ao período pré-pandemia. O volume de vendas do comércio brasileiro aumentou 0,4% em outubro, segundo mês seguido de alta. De acordo com dados revelados pela pesquisa mensal do comércio do IBGE,
O segmento acumula alta de 1,7% nos últimos 3 meses. No ano, o setor acumula ganho de 1% e nos últimos 12 meses de 0,1%. Primeiro resultado no campo positivo dos últimos 5 meses. Em setembro, o setor avançou após 3 baixas seguidas, que resultaram na perda do volume de vendas. Ainda assim, o ramo está acima do nível de fevereiro de 2020, último mês sem os efeitos da pandemia do coronavírus na economia nacional. Na passagem de setembro para outubro, 5 das 8 atividades pesquisadas apresentaram desempenho positivo, com destaque para os ramos de móveis e eletrodomésticos, equipamentos e material para escritório, informática e comunicação e outros artigos de uso pessoal e doméstico. No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos, partes e peças de material de construção, o volume de vendas em outubro variou em relação a setembro e contra outubro de 2021. Após a aprovação da PEC da transição no plenário do Senado e a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil em manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, nesta quinta-feira o dólar fechou em leve alta, de 0,22%, cotado em R$ 5,21 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 1,67% aos 107.249 pontos. A Receita Federal aumentou o limite de dinheiro em espécie que não precisa ser declarado em viagens internacionais. A repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. O limite passará de R$10 mil para $10 mil, que convertidos ultrapassam aí os R$50 mil. E até esse valor, o viajante não precisará declarar em viagens internacionais. Agora, se ele exceder esse montante, ou seja, se a pessoa estiver com valor acima desse teto, aí sim terá de declarar por meio daquela declaração eletrônica de bens de viajantes. A nova lei também prevê a exclusão de controle para o porte de cheques e cheques de viagem. O objetivo das novas regras é alinhar o controle aduaneiro com as alterações promovidas pela nova lei de câmbio e capitais internacionais, que trata do mercado de câmbio brasileiro, o capital brasileiro no exterior, o capital estrangeiro no Brasil e a obtenção de informações pelo Banco Central para a elaboração das estatísticas macroeconômicas oficiais. A nova legislação foi publicada no final do ano passado, mas passa a valer apenas a partir do dia 30 de dezembro de 2022. Começou a contar o prazo de 6 meses para o SUS incorporar em sua lista o remédio mais caro do mundo. Segundo a decisão publicada no Diário Oficial da União, o Zolgensma, que custa quase R$6 milhões a dose, passará a ser distribuído na rede pública de saúde. O medicamento é utilizado contra uma doença rara, a atrofia muscular espinhal, que impede as crianças de andar, mexer os músculos, engolir e, em casos mais graves, respirar. O Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde mostrou que apenas uma vacina atingiu a meta esperada em 2022. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna de Jaimo. A BCG, conhecida como a vacina da Marquinha, que protege contra a tuberculose e outras doenças, foi a única que atingiu a meta de vacinação, com 90% das crianças com menos de 1 ano vacinadas. E mesmo com esse índice, existe uma preocupação muito grande com relação aos baixos números da vacinação das crianças no Brasil. Segundo dados da Fiocruz, a tríplice viral, que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubéola, a tetraviral, que protege contra as mesmas doenças que a tríplice, com mais a varicela, e a hepatite A, o número de vacinados é ainda menor. A cobertura dessas vacinas é de menos de 50% do público-alvo. A cobertura nacional contra DTP, poliomielite, pneumocócica, meningite C, hepatite B e influenza tipo B ficou acima de 70%. Um número bom, mas ainda abaixo da meta de 95%. A imunização contra a febre amarela só chegou a 55% da população-alvo, quando o objetivo era aí de 100%. Esses dados preliminares indicam uma tendência de queda aí dos últimos 10 anos e todas essas vacinas são oferecidas de forma gratuita no Sistema Público de Saúde. De São Paulo, Bruna de Jaimo.
O boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz fez hoje um alerta que de cada 4 casos de síndrome respiratória aguda grave, 3 estão associados à Covid. Aliás, os dados que se referem à semana de 27 de novembro a 3 de dezembro mostraram que 23 unidades da federação apresentam tendência de crescimento com destaque para a população adulta e principalmente entre os maiores de 60 anos. Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, que estão entre os que foram afetados primeiro pela onda atual de infecções, apresentam um cenário de diminuição do ritmo de crescimento e formação de um patamar estável. Os produtos da ceia de Natal subiram quase 10% no país no intervalo de um ano. O preço médio de uma cesta natalina é de aproximadamente R$ 300. As festividades de dezembro ficarão mais caras para o bolso esse ano. O preço dos produtos que compõem uma cesta natalina ficaram R$ 26 mais caros. Para termos uma ideia, no ano passado, uma cesta com aves natalinas, azeite, caixa de bombom, espumante, lombo, panetone, pernil, peru, cidra e tender saía em média R$ 268. O valor da mesma cesta subiu para R$ 294 nesse ano. Esse cálculo leva em conta o atual preço dos produtos nos supermercados e não considera possíveis descontos nos preços das mercadorias às vésperas do Natal. Na capital do Rio Grande do Norte, que leva o mesmo nome da data, a cesta natalina chega a custar R$ 306, maior preço registrado para o item de acordo com uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Supermercado. Já nos estados da região sudeste, o valor da cesta é o mais baixo registrado no Brasil, custando em média R$ 282. Embora o valor seja mais baixo do que as demais regiões, esse preço é 20% mais caro do que no ano passado. Mesmo com os preços mais altos neste ano, mais da metade dos supermercados brasileiros projetam vender mais do que o Natal do ano passado. A Câmara aprovou o projeto que aumenta a pena para atos de injúria racial praticados em eventos esportivos ou culturais, incluindo os humorísticos. São aquelas frases ou brincadeiras consideradas ofensivas por vários grupos. Antes, as pessoas condenadas tinham que pagar multas. Agora, poderão pegar de 2 a 5 anos de prisão. Como o texto já passou pelo Senado, falta apenas a assinatura do presidente Jair Bolsonaro para entrar em vigor. A capital chinesa, Pequim, tem um retorno tímido à normalidade após flexibilização da política de Covid-0. O governo cedeu à pressão de protestos e aos impactos na economia. Após várias semanas com empresas e escolas fechadas, o trânsito nas ruas de Pequim ainda era bem menor do que o habitual. Os transportes públicos, em particular os ônibus, ainda estavam longe da lotação e alguns circulavam praticamente vazios. Apesar da flexibilização, muitos cidadãos parecem dispostos a manter certos cuidados. Quer tenhamos medo ou não, antes de mais nada precisamos ter cuidado. Embora eu ache que a intensidade da Covid agora diminuiu muito em comparação com quando começou, ainda é uma doença, é melhor não pegar. Mesmo depois do relaxamento da política, não devemos relaxar mentalmente. Ainda é preciso usar máscaras. A China registrou nas últimas semanas uma onda de contágios de coronavírus, mas com um número de infectados muito pequeno para a população chinesa. 21.165 novos casos nesta quinta-feira, entre 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Mas depois das grandes manifestações de novembro, que evidenciaram a irritação de parte da população, as autoridades de saúde nacionais anunciaram na quarta-feira a flexibilização das restrições, com a esperança de estimular a economia asfixiada pela estratégia Covid-0. Em plena crise política, o Peru registrou manifestações contra e a favor da destituição do ex-presidente Pedro Castillo, que ontem foi retirado do poder depois de tentar dar um golpe de Estado. A ex-vice de Castillo e atual líder peruana, Dina Boluarte, assumiu a presidência com a difícil missão de pacificar o país.
Castilho começou o dia como líder do país, mas terminou detido e acusado de cometer o crime de rebelião após uma tentativa frustrada de dissolver o Congresso. Horas antes de o parlamento debater a moção que acabou tirando Castilho do poder, o ex-presidente anunciou a dissolução do legislativo, um toque de recolher e a instalação de um governo de exceção. Em resposta, os ministros de Castilho renunciaram, as Forças Armadas e a polícia comunicaram que não o apoiariam e o Congresso decretou a destituição do ex-presidente. Mais tarde, os parlamentares tomaram o juramento da ex-vice de Castilho e nova presidente do Peru, Dina Boluarte. Pela defesa da democracia, Pedro Castilho tentou fechar o Congresso e dar um golpe de Estado. Totalmente ilegal. Ele não pode dissolver o Congresso sem motivo. Um dos motivos para destituir o presidente é fechar o parlamento, algo lamentável e inconstitucional. Ele é parte da corrupção e comete delitos contra a Constituição. Sinto por Castilho e pela família dele, mas ele tem que ser preso. Ele mesmo causou tudo isso. Pedro Castilho foi levado a uma base policial no leste de Lima. O Ministério Público se dirigiu ao Palácio do Governo em busca de mais provas para as investigações de corrupção. Desde que assumiu a presidência em julho de 2021, Castilho teve atritos com o Congresso e com o Ministério Público, que o acusa de chefiar uma organização criminosa responsável por fraudar contratos públicos e receber dinheiro em troca de favores políticos. Desde o início, nunca deixaram o presidente Pedro Castilho trabalhar. Ele sempre foi caluniado, por isso estamos passando por essa situação. É preciso fechar o Congresso. Foi um ataque premeditado pela organização criminosa que se instalou no Congresso. Não são todos, mas a maioria dos congressistas que votou pela destituição. Onde já se viu destituírem um presidente e a polícia estar esperando para levá-lo preso? A saída de Castilho acontece pouco mais de 30 anos depois do autogolpe do ex-presidente Alberto Fujimori, que dissolveu o Congresso em abril de 1992. Processos similares no parlamento provocaram as quedas dos ex-presidentes Pedro Pablo Kuczynski em 2018 e Martim Vizcarra em 2020. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu que a guerra na Ucrânia já está durando muito, mas ele garantiu que só usaria uma arma nuclear em resposta a um ataque. O Kremlin anunciou que pretende dominar as partes da Ucrânia que foram anexadas ilegalmente no fim de setembro. A Rússia não tem o controle completo sobre essas regiões e batalhas sangrentas tiram vidas dos dois lados. A Ucrânia atualizou hoje um número sinistro da guerra. 93 mil soldados russos teriam sido mortos desde o início da invasão, sendo que 340 só nas últimas 24 horas. Em Moscou, Vladimir Putin disse que o conflito pode se transformar em um processo de longo prazo. Putin também afirmou que o risco de uma guerra nuclear está aumentando, mas que a Rússia não ameaça usar seu arsenal de forma irresponsável e culpou os americanos e os europeus, que dão forte apoio financeiro e militar à Ucrânia. A chefe da Comissão Europeia acusou a Rússia de alvejar de forma deliberada civis e infraestrutura civil e de levar morte e devastação para a Ucrânia. Ursula von der Leyen propôs uma nova rodada de sanções contra 200 indivíduos e entidades do país. O presidente russo acrescentou que seu país vai continuar com os bombardeios contra as infraestruturas de energia ucranianas. Desde a explosão na ponte da Crimeia em outubro, a Rússia multiplicou os ataques com mísseis contra a infraestrutura civil de energia, deixando milhões de ucranianos sem eletricidade, água e aquecimento no auge do inverno. A justiça francesa emitirá em 17 de abril do ano que vem a sentença no caso do acidente do voo Rio-Paris em 2009. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira pelo tribunal ao final do julgamento contra a Airbus e a Air France por homicídios dolosos. Na última quarta-feira, o Ministério Público se absteve de solicitar a condenação da fabricante e da companhia aérea. A posição indignou os parentes das vítimas no processo aberto há mais de uma década.
A 31ª Câmara Criminal do Tribunal de Paris deve agora determinar se a Airbus e a Air France, que enfrentam uma multa de 225 mil euros, cometeram erros relacionados à tragédia. Os advogados de defesa de ambas as empresas pediram nesta quinta ao tribunal para aplicar a lei e apenas a lei, emitindo uma absolvição humanamente difícil, mas técnica e legalmente justificada. Já os advogados das partes civis consideram que as duas empresas são culpadas, uma vez que os pilotos fizeram todo o possível, mas não estavam preparados para a pane que ocorreu nas sondas de velocidade Pitot. Em 1º de junho de 2009, o voo AF447 mergulhou no Oceano Atlântico, quase 4 horas após decolar do Rio de Janeiro. Seus 216 passageiros e 12 tripulantes perderam a vida na tragédia. A aeronave modelo A330, que havia entrado em serviço 4 anos antes, transportava passageiros de 33 nacionalidades, sendo 58 brasileiros. As caixas pretas confirmaram que os pilotos, desorientados pela pane técnica que interferiu nas medições de velocidade do avião no meio da noite, não conseguiram impedir a queda da aeronave, que ocorreu em menos de 5 minutos. A estrela do basquete dos Estados Unidos, Brittney Griner, foi solta após quase um diálogo de um mês entre o governo norte-americano e o russo. Os russos libertaram a atleta depois de conseguir um acordo para que Viktor Bout, um traficante de armas preso nos Estados Unidos, retornasse à Rússia. Segundo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a atleta do Phoenix Mercury da WNBA, Brittney Griner, está agora sob custódia de autoridades norte-americanas. A atleta, que jogava por um time russo nos períodos fora de temporada regular do principal torneio de basquete feminino do mundo, estava detida desde fevereiro, quando foi presa sob acusação de tráfico de drogas em um aeroporto na região de Moscou. Ela havia sido condenada a 9 anos de prisão no início de agosto e foi transferida para uma colônia penal em Mordóvia em meados de novembro, depois de perder sua apelação. Desde a sua prisão, os governos dos Estados Unidos e da Rússia negociavam a liberação da atleta para retornar ao seu país de origem. Dessa forma, no dia de hoje, chegou ao acordo de que para liberarem a jogadora de basquete, os Estados Unidos deveriam soltar Viktor Bout. O traficante, apelidado de Mercador da Morte, é um ex-oficial militar soviético que cumpria uma sentença de 25 anos de prisão em solo americano, sob a acusação de conspirar para matar americanos, adquirir e exportar mísseis antiaéreos, além de fornecer apoio material a uma organização terrorista. Desde a sua prisão, em 2012, Moscou fazia críticas, afirmando que a ação era infundada e tendenciosa. Segundo informações dadas pela porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, a troca entre os prisioneiros ocorreu nos Emirados Árabes Unidos, no aeroporto de Abu Dhabi. Agora, os presos estão retornando aos seus países e a tendência é que ambas as acusações sejam canceladas. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, passou por uma cirurgia cardíaca hoje em São Paulo. Ele está no Hospital Nova Star desde domingo, quando chegou para fazer exames depois de sentir dores no peito. Foi constatada a obstrução de artérias e a necessidade da colocação de um stent e uma ponte de safena. Segundo a assessoria do hospital, o governador goiano passa bem e deverá ficar internado em recuperação por alguns dias. No primeiro trimestre de 2023, a Caixa Econômica Federal vai começar a realizar financiamentos de moradias do Casa Verde e Amarela, integrando o chamado FGTS Futuro. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil e o mundo. Para que a medida entre em vigor, a instituição financeira depende da publicação das normas operacionais, o que deve ocorrer até 18 de janeiro, de acordo com a resolução do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A partir daí, a operação deve ter início em até 90 dias.
O presidente russo Vladimir Putin disse hoje que seu país vai continuar seus ataques à infraestrutura de energia da Ucrânia, que já causaram cortes maciços de energia e água no auge do inverno. Putin também criticou Kiev por explodir linhas de energia na usina nuclear de Kursk e por não fornecer água ao reduto separatista pró-Rússia de Donetsk, no leste do país, além de acusar os países ocidentais de fecharem os olhos para as ações das autoridades ucranianas. Uma equipe de cientistas da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, apontou indícios de que indivíduos com taxas mais elevadas de vitamina D no tecido cerebral tinham melhor desempenho cognitivo do que aqueles com níveis menores. O grupo estudou os dados de 209 indivíduos que faziam parte de um estudo sobre a doença de Alzheimer desde 1997 e buscaram pelo nutriente em 4 regiões cerebrais, sendo 2 delas ligadas à doença de Alzheimer, outra que tem associação a um tipo de demência por fluxo sanguíneo e a 4ª sem qualquer relação conhecida com os 2 problemas. Os indivíduos com altos níveis de vitamina D em todas as 4 áreas eram justamente os que apresentavam uma função cerebral melhor. Os cientistas esperam conduzir novos estudos para determinar qual papel a vitamina D pode ter na prevenção da demência. Nessa época do ano, as vitrines das lojas da Fifth Avenue, na cidade de Nova York, são conhecidas pelas mensagens natalinas que transmitem. Essa é a estação em que as lojas de departamentos exibem a criatividade na forma de vitrines natalinas. Mas esse ano a exibição teve a ajuda do músico Elton John em 6 expositores da avenida. O tema, inspirado por presentes de Natal emocionantes de anos anteriores, contou com a parceria da Fundação do Compositor contra o HIV, com sedes em Nova York e em Londres. Não há uma data oficial para o final da temporada em Nova York, mas logo no começo de janeiro, as lojas começam o processo de desmontagem das decorações. E olha só, um novo capítulo importante se iniciou na paleogenética, que é uma ciência recente com o objetivo de reconstituir o genoma do homem pré-histórico para construir a investigação das sociedades atuais. Isso porque na Groenlândia foi identificado o DNA mais antigo, de 2 milhões de anos. Usando uma tecnologia inovadora, foi descoberto que 41 fragmentos estudados são muito mais antigos do que todos os outros conhecidos. E mostrou ainda que os rios transportavam minerais e matéria orgânica para o ambiente marinho, onde eram depositados esses sedimentos terrestres. Então, há cerca de 2 milhões de anos, essa massa de terra subaquática ressurgiu e se tornou parte do norte da Groenlândia, que hoje é um deserto ártico. O técnico Luiz Henrique foi demitido hoje do comando da seleção da Espanha. Quem vai assumir o time, eliminado do Mundial do Catar nos pênaltis disputados com o Marrocos, é Luis de la Fuente, que comandava a seleção sub-21. Após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo diante do Marrocos, a Real Federação Espanhola de Futebol anunciou a demissão do técnico Luis Henrique. O agora ex-treinador, que havia assumido o comando depois do Mundial de 2018, dirigiu a FUR em 40 jogos, com 23 vitórias, 12 empates e 5 derrotas. Multicampeão à frente do Barcelona, Luis Henrique não conseguiu conquistar títulos pela seleção espanhola. Após demitir Luis Henrique, a Espanha oficializou Luis de la Fuente como novo técnico da equipe principal. De la Fuente fez carreira nas seleções espanholas inferiores e conquistou resultados expressivos, como o título da Eurocopa Sub-21 em 2019 e a medalha de prata nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. A estreia de Luis de la Fuente pela Espanha vai acontecer em 25 de março de 2023 contra a Noruega. 3 dias depois, a FUR enfrenta a Escócia. Os 2 confrontos são válidos pelas eliminatórias da Eurocopa de 2024. Com a proximidade do fim da Copa do Mundo, a FIFA espera uma receita superior aos 5 bilhões de dólares arrecadados na Rússia em 2018. De acordo com dados levantados, os gastos de torcedores na Copa do Catar está próximo de recorde histórico. Há apenas 10 dias para acabar o Mundial de Futebol, os torcedores já gastaram mais do que quando o Brasil sediou o torneio em 2014 e 89% do valor que gastaram na Rússia em 2018. Na Copa do Mundo anterior, foram arrecadados cerca de 5 bilhões e 400 milhões de dólares. Os dados que foram levantados pela Visa incluem gastos com cartões em todos os pontos oficiais de venda de produtos da Copa do Mundo desde o início do torneio até o dia 2 de dezembro.
O valor impressiona, apesar da proibição de última hora da venda de bebida alcoólica nos estádios e diante das crescentes pressões sobre o bolso dos consumidores em todo o mundo. O levantamento mostrou que cerca da metade dos gastos foi com mercadorias, enquanto o pagamento de alimentos e bebidas representou 36%. Os organizadores do torneio mundial estão otimistas sobre o potencial de ganhos com esse torneio. A expectativa é tanta que os organizadores do Catar disseram esperar que o evento forneça um impulso de 17 bilhões de dólares para a economia local. Mas depois do fim da fase de grupos, as ruas de Doha estão cada vez mais vazias. Se antes era difícil caminhar pelos principais pontos turísticos da cidade, mesmo fora dos horários de pico, o avanço do campeonato trouxe um ritmo de calmaria para os fãs que ficaram no país para acompanhar as seleções que continuam na disputa. O Mundial, que começou com 32 seleções, agora conta apenas com 8. Os lojistas veem o movimento diminuir e os corredores das lojas estão cada dia mais vazios. É a rotina de Doha voltando a cada dia que passa ao seu padrão tradicional de tranquilidade e calmaria. A seleção brasileira realizou hoje o último treino antes do jogo de amanhã contra a Croácia no estádio Cidade da Educação, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Em coletiva de imprensa, o técnico Tite fez muitos elogios ao time croata. Após a volta de Neymar no último jogo e as baixas já confirmadas de Gabriel Jesus e Alex Telles, a única dúvida do técnico Tite para escalar a seleção é a presença de Alex Sandro, que está em fase de recuperação de uma lesão no quadril. O jogador treinou normalmente com o grupo, mas o técnico não deu certeza se ele vai começar o jogo diante da Croácia. Na ausência de Alex Sandro, Tite pode optar pela escalação de Danilo, lateral direito de ofício, mas que atuou pelo lado esquerdo na goleada sobre a Coreia do Sul. Em entrevista coletiva, o treinador elogiou o time croata. Há sim uma qualidade técnica individual, há uma qualidade técnica coletiva, né? Há uma resiliência, uma persistência, e para chegar nesse alto nível, tu precisa disso. O que eu fico com foco, ele é de repetir padrões de atuação da seleção brasileira, de reconhecer virtudes no adversário, mas fundamentalmente nós repetirmos um padrão, nós fazermos um jogo de excelência. E aí quem for melhor poder passar. Tite também destacou o bom ambiente da seleção brasileira e brincou sobre a dança feita no gol de Richarlison contra a Coreia do Sul. Entre a equipe que eu trabalho, aqueles que me conhecem, que verdadeiramente conhecem, que sabem o bastidor, e outros que não me conhecem, eu prefiro dar valor a ela. Então, se tiver que dançar, eu vou dançar. Se tiver que, de uma forma bem sutil, pedir para eles me ajudarem. Quem viu, pedir para eles me escondam, me ajudem. O classificado da partida entre Brasil e Croácia encara o vencedor de Holanda e Argentina na semifinal. Uma exposição que reúne mais de 4.000 cães de vários países, incluindo animais de raças raras, está acontecendo em São Paulo. A World Dog Show 2022 começou hoje e vai até domingo com demonstrações de adestramento e competições caninas. Na feira, os visitantes podem conhecer raças raras no país, como o pastor cáucaso, o sinerco etna, o boiadeiro de Appenzell e até o Wolf Round, uma das maiores do mundo. Alguns curiosos cachorros brasileiros também marcam presença no evento, como uma nova raça reconhecida pela Confederação Brasileira de Sinofilia, o pastor da Mantiqueira. Além dele, o fila brasileiro, o rastreador brasileiro e o bulldog campeiro confirmaram presença. Segundo a organização do evento, a proposta é apresentar diferentes raças de cachorro e aproximar os apaixonados por esse animal do universo pet, com demonstrações de adestramento, competições caninas e desfiles. Essa é a primeira vez que a cidade de São Paulo abriga o evento, que já foi realizado no Brasil em outras 3 oportunidades.
A exposição é aberta ao público e acontece no Expo Center Norte. Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 300 e podem ser adquiridos pelo site que aparece aí na sua tela, bilheteria virtual.com.br/word_dog_show_2022. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite. Amanhã, Jogo do Brasil, hein, Jaqueto? Sorte para os brasileiros. Exatamente. Quero dar o tchau para os croatas. Também. Uma boa noite para você, fique na paz. Tchau.